em 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 em diante. Eu vou ler o primeiro versículo, depois nós vamos assentar, nós vamos falar a respeito desse texto da palavra, tá? Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Porém, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Você pode assentar. Há 15 dias atrás, quando eu saí do culto, eu estava entrando no portão da minha casa e Deus me deu essa palavra. E eu estava esperando o momento para poder ministrar na igreja do Senhor. Eu gostaria que todos os irmãos estivessem aqui hoje, mas eu acredito que a palavra, ela vem para nós, ela veio para mim, ela veio para você. A gente fala assim, que Deus marca o encontro conosco, né, irmãos? Quando a gente vem para a casa do Senhor, é um encontro que a gente tem com Ele. Então Deus marcou esse encontro com você, comigo. Então vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Aqui está falando a respeito de um homem, Naamã. Ele era general. Ele era um homem muito respeitoso. Muitas pessoas já conhecem a história de Naamã. Mas eu vou falar um pouco mais a respeito disso, porque às vezes a gente acaba esquecendo. Um homem que, para o rei, ele era precioso, porque ele era sábio. Pelo que dá para entender nesse versículo aqui da Bíblia, ele era um homem sábio. Ele comandou um exército, e a Bíblia fala que o Senhor honrou ele e deu vitória à nação contra os sírios, tá? Através da vida dele. E diz que o Senhor dele, rei humano, agradou-se dele, porque o Senhor, Pai, deu vitória sobre os assírios. E a Bíblia diz que, embora ele tivesse todas essas qualidades, porém, ele era leproso. Eu vou parar um pouquinho a respeito, nessa palavra aí. Porém, ele era leproso. Tá? Assim como nós somos provados. Eu marquei alguma coisa aqui, olha. A gente se identifica muito. Nós também temos os nossos poréns nas nossas vidas. Talvez você é uma pessoa que tenha um bom estudo, tenha muito conhecimento na área que você trabalha, ou melhor, na área que você estudou, mas, porém, está desempregado. Existem alguns poréns na nossa vida. Talvez uma pessoa bem resolvida financeiramente, muito próspera, mas, porém, infeliz na vida sentimental. Talvez seja uma pessoa muito feliz em todas as situações financeiras, sentimental, mas, porém, enferma, com uma enfermidade. E recebe um diagnóstico médico que talvez diz, não tem cura. Então a gente fala assim, nós temos muita semelhança com Naamã. Muitas. Porque cada um de nós sabemos o nosso porém. Sabemos o nosso porém. Às vezes as pessoas olham para a nossa família quando sai de casa e diz, essa família é perfeita e feliz, mas, porém, dentro de casa, só nós sabemos. E assim é Naamã.
Naamã, um homem muito valoroso, diz a palavra, mas, porém, leproso. A lepra, antigamente, ela se diz respeito a duas situações. Uma doença incurável, aonde ninguém poderia chegar perto dessa pessoa. E um símbolo do pecado. Pelos mandamentos, pelos ensinamentos de Moisés, simbolizava o pecado. Então Naamã, um homem que andava de farda, um homem todo ornamentado, aparentemente, mas escondia dentro dessa farda a lepra, as dores que só ele sentia, as dores que só dentro de casa as pessoas conheciam. Então, quando eu parei para estudar essa palavra, irmãos, eu fiquei surpresa. Eu conheço esse texto da Bíblia desde muitos anos. E a gente se depara com uma semelhança em algumas situações. Porém, esse porém, ele fala muito alto em nós. Assim, a gente pode entender Naamã, um homem conhecido, valoroso, capitão de um exército, mas, porém, leproso. Assim diz a palavra na casa de Naamã. Vamos ler lá, quer ver? Vamos. Espera aí, versículo 2. Vamos continuar lendo para poder dar continuidade certinho. Eu não quero atropelar. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Versículo 3. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Essa menina, agora volta para cá, tá? Essa menina, ela era uma escrava, ela era uma empregada. Ela foi levada cativa para morar na casa de Naamã. Essa menina, ela teria muitos motivos, irmãos, para dizer: não estou nem aí. Não estou nem aí com Naamã. Vocês concordam comigo? Arrancaram uma menina adolescente da sua família, da sua mãe, do seu pai, levaram para a casa de Naamã para ser escrava, para trabalhar para a mulher de Naamã. E ela apresenta a Naamã a solução para o problema. Nós, muitas vezes, não damos a importância para pequenas coisas que estão ao nosso redor. A gente não dá importância para os detalhes ao qual Deus usa para falar conosco. Ali, essa menina chegou diante do rei. Vamos continuar lendo lá. Versículo 3. Vou ler novamente. E disse esta menina à sua senhora: tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da lepra. Essa menina, ela não olhou para a situação pela qual ela estava lá, mas ela olhou para aquilo que Deus poderia fazer na vida de Naamã. E ela chegou na esposa de Naamã e disse para ele: lá em Samaria tem um profeta, que se o meu senhor conhecer, ele vai ficar curado.
Vamos trabalhar na nossa mente, irmãos, esse entendimento de que nós poderíamos ser o leproso e poderíamos ser a menina serva. Nós poderíamos ser, o nome da nossa mensagem hoje é servos e reis. Por que servos e reis? Porque o mesmo Deus que é o Deus do servo, Ele é o Deus do rei. Ele é o Deus do general. Ele é o Deus que comanda o universo. E essa menina, na convivência com a família, fala para sua senhora. E ela libera uma palavra profética dentro de casa, da casa de Naamã. Olha só. Na convivência familiar, nós estávamos falando aqui a respeito dos poréns. Quem conhece as nossas dores? Quem conhece os nossos problemas, os nossos defeitos? Ou vamos traduzir aqui para a palavra, as nossas lepras. A convivência daquela menina, todos os dias ela se deparava com um homem leproso. Todos os dias. E ela apresentou a solução. A Bíblia diz que ela, liberando essa palavra, procura o profeta. Ai, se ele conhecesse o profeta de Deus, para liberar essa palavra sobre ele, e ele será curado. No versículo 4, Naamã, ele fica sabendo, vamos ver lá. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Eu acredito que a mulher de Naamã chegou a ele e disse: tem uma menina aí escrava, uma menina que veio lá do povo de Israel, que disse que tem alguém que possa te curar. E tanto era a busca de Naamã, eu creio que fosse, porque se eu fosse enferma como ele, com essa doença, eu procuraria recurso. Ele disse assim: eu atentei a isso. E ele foi até o senhor dele, o rei Jorão, na época, e disse: tem alguém lá em Israel, ou melhor, Jorão, rei de Israel, tem alguém lá que pode me curar. Aí a Bíblia diz aí que o rei escreve uma carta a outro rei da outra nação e diz assim, vamos ler lá para nós, vamos na palavra. Então disse o rei da Síria, versículo 5: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou a na mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, e em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que restaurares da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede, me busca ocasião para mim. E ele diz, ele enfatiza aqui, ele recebe a carta do rei, e é muito interessante, irmãos, que me chamou muita atenção também nesse texto,
que ele veio, a Bíblia fala assim, ó, pega os talentos. Imagina, Naamã, ele não era conhecedor da palavra. Eu creio que Naamã, ele não tinha uma intimidade, ele talvez até conhecia o Senhor, mas ele não tinha uma intimidade próxima com Deus. E ele disse assim, ó, pega, junta algumas coisas e vai lá, apresenta ao rei e pede para mim a cura, talvez com a intenção de comprar aquela situação, porque tanto era o desespero dele de ser curado dessa lepra, que ele preparou toda a situação, ele preparou a ocasião para receber cura. Mas tem coisa que homem nenhum vai resolver em sua vida. Tem poréns que são espirituais em nossas vidas. Tem algumas coisas, irmãos, que homem não tem solução. Eu escrevi algumas coisas aqui, eu já vou ler. Achou que o melhor... Às vezes, nós pensamos que uma indicação, eu anotei aqui. Às vezes a gente acha assim, olha, eu gostaria muito de entrar numa empresa, né? Então, eu vou buscar alguém que trabalhe naquela empresa para me indicar. E aí tem tudo, irmãos, para dar certo. Uma boa indicação, uma boa influência. E de repente, a pessoa não entra naquela empresa. Às vezes a pessoa tem condições de contratar o melhor médico da cidade. Quantas vezes nós já vimos casos assim? Pessoas vão e ela tem muito dinheiro e ela vai e ela paga o melhor médico. Ela começa a descobrir que lá em outra cidade tem melhor médico e vai lá. E de repente não vem a cura. É feito tudo e não vem a cura. Nós falamos também de, às vezes, pessoas que são felizes, realizadas profissionalmente, são completas em muita área, mas a vida sentimental não resolve. São lepras espirituais, são áreas espirituais que precisam ser tratadas em nossa vida. Nós sabemos dos nossos poréns, nós sabemos das nossas lepras, irmãos. Nós sabemos quem nós somos dentro da nossa casa. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é. E às vezes as coisas não dão certo. E a gente busca situações, busca soluções em homens. Nós buscamos reparar algumas coisas. E parece que as coisas não resolvem. Era como Naamã. Naamã, ele tinha todas as condições. A Bíblia, Deus deixou esse texto aqui para nós, irmãos, aprendermos com ele. Ele tentou até comprar, mas não deu certo. Porque tem coisas que têm raízes espirituais. Tem coisas que precisam ser liberadas no reino espiritual na nossa vida. Só Deus pode curar, só Deus pode fazer. É preciso ter discernimento. Naamã não teve discernimento. A hora que o rei rasga as suas vestes, ele se mostra impotente diante da tal situação. Quando o rei recebe aquela carta, olha, imagino eu que talvez tenha escrito assim: libera a cura para o meu servo. E talvez a amizade dos reis era tão próxima, não sei, a Bíblia não relata. Ele falou: o que poderei fazer eu por esse homem valoroso? Ele ficou tão desesperado que ele rasgou as suas vestes, a Bíblia diz. O que eu posso fazer para ajudar? Mas havia um profeta em Israel. E ele, quando vê que o rei rasgou as suas vestes, ele manda dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Acaso não tem profeta em Israel?
Apresente a sua causa à pessoa certa. Apresente a sua causa a Deus. Às vezes, irmãos, não adianta a gente buscar soluções humanas. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e nos rasgarmos diante de Deus. Eu aprendo que tem situações na nossa vida que nós somos confrontados. Essas lepras, esses poréns das nossas vidas, irmãos. Às vezes a gente não entende o porquê acontecem. Às vezes está tudo tão tranquilo, tudo bem, e de repente algo dentro de nós se manifesta. E a gente briga com a gente mesmo. Nós somos confrontados com Deus para que haja uma mudança dentro de nós. Nós precisamos chegar à estatura de um varão perfeito, como diz a palavra de Deus. Versículo 10. Vamos ler lá. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e o restaurará. Aqui no versículo 10 fala que Naamã, ele ficou chocado com a atitude do profeta. Hoje eu estava lá imaginando, né? Imagina, irmãos, um homem todo pomposo, né? Tem um texto na Bíblia, hoje eu conversava com a Jéssica a respeito disso. E tem um texto na Bíblia que fala assim, que muitas vezes em algumas igrejas, quando chega uma pessoa que, vamos supor, parasse aqui uma BMW 0 aqui na frente, né? E isso não acontece aqui, não acontece, né? Nem de parar a BMW. Mas chega alguém aqui e as pessoas, a Bíblia fala assim que aquele que recepciona chega e fala assim, ó, senta, vem aqui, vamos chegar no primeiro lugar. Assenta nos melhores lugares. E às vezes, irmãos, não acontece isso, mas tem lugares que acontece isso. São preparados os melhores lugares para aquelas pessoas que se dizem ter posse financeira. Eu já vou chegar aqui. Que tem uma posição social, tem um estudo elevado. Aqui na casa do Senhor, irmãos, nós precisamos ser todos dependentes do mesmo Deus. Aqui, quando Naamã chegou diante do profeta, o profeta disse, olha só o que a Bíblia fala, o profeta não foi atender ele. A Bíblia fala que o profeta mandou o seu servo e disse assim, fala para ele, pode ler, está escrito aí na sua Bíblia onde nós lemos, fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele será curado. Tem aquele texto da Bíblia lá, acho que se eu não me engano, em Mateus, Marcos, quando o servo chega diante de Jesus e diga assim, manda só uma palavra e o meu servo será curado. E ali, ele imaginou, ele diz assim, eu imaginei que Eliseu fosse me atender, afinal de contas, eu sou um homem de posição. Eu achei que Eliseu ia colocar as mãos sobre mim. Ele duvidou do poder de Deus que havia sobre a vida de Eliseu. Então, Naamã muito se indignou, a Bíblia diz. E dizia consigo mesmo, no seu coração, certamente ele sairá. Nós lemos isso aí, ó. E se colocará em pé diante de mim, e invocará o nome do Senhor. Irmãos, eu costumo dizer que Deus ele é muito simples em trabalhar.
Não é, irmã Laine? Deus trabalha de uma forma tão sutil. Sabe, irmãos? Deus trabalha no silêncio da noite. Deus trabalha lá na tua casa. Deus trabalha com o gesto de um irmão sobre a tua vida. Deus trabalha nas maneiras mais simples possíveis. E aqui ele disse que pensou que o profeta ficaria de pé diante do rei. Nós vamos chegar ainda num assunto muito importante que para mim foi tremendo e eu quero passar para você. Aqui fala assim, olha, ele achou que o profeta iria passar a mão em cima da lepra. Quantas vezes, irmãos, nós temos determinados problemas e nós esperamos que alguém passe a mão em cima daquele lugar, alisando aquele lugar, achando que está com toda razão. Eu disse aqui, a lepra ela era uma doença contaminosa, ela contaminava e ela era um significado de pecado. Naamã achava que o profeta iria alisar aquilo ali, trazendo para nós, irmãos, não espere ser bajulado por ninguém, entendam isso. A vida não bajula ninguém. Nós vemos hoje as crianças crescendo com um tal de bullying. Esses dias, essa semana, eu fiquei chocada de ver uma criança que morreu sendo espancado dentro da escola. Quem ouviu isso aí? 13 anos de idade. Hoje, nós pais, temos que ensinar os nossos filhos para a vida, irmãos. Nós temos que ensinar. Sabe quando a criança chega da escola, isso eu não ia falar, mas quando a criança chega da escola e vem assim, porque o professor me chamou a atenção. Quem é professor aqui sabe, vai ser bem ciente do que eu estou falando. E é necessário aquela correção. Aí chega no outro dia, antes de todos os alunos chegar, o pai está na porta da escola para brigar com o professor. Está estragando os filhos. Está alisando a lepra. Eu não estou, irmão, olha, me entenda, por favor. Existem situações e situações. É claro, uma criança sendo espancada na escola, o pai tem que tomar posição. Mas às vezes nós alisamos, irmãos. Quer ver outro erro muito grande? Quando o pai corrige o filho e a mãe bajula o filho. O seu pai está errado. Ou vice-versa. Não dá ouvido para tua mãe. Tua mãe está errada. Irmãos, aonde vai dar certo isso na vida dessa criança? Vamos passar para nós adultos um relacionamento de casal, marido e mulher. Houve uma discussão dentro de casa. A mulher corre lá para a mãe. Porque meu marido fez isso. Ou vice-versa. Irmãos, nós temos que ser preparados para a vida. Preparados. Hoje tem muitas pessoas com depressão, com síndrome do pânico. Você sabe por quê? Porque não aceitam um não como resposta. Não aceita, não vai dar certo. Ande por outro caminho, não faça isso. Hoje nós pais pecamos querendo dar tudo aos nossos filhos. Mesmo quando não temos condições. Eu digo, às vezes eu brinco com a minha mãe. Eu falo para ela assim, mãe, eu sou da época do pescoço e o pé do frango. Eu não sei se você também é desse tempo. Do pescoço e do pé do frango.
Da época que a gente sentava na mesa e a mãe falava assim: o melhor pedaço é do seu pai. Quem é dessa época? Não mexa na coxa de frango, porque a coxa o seu pai gosta de comer. Aí passou-se o tempo, irmãos, né? Naquela época lá os filhos comiam o pé e o pescoço. Estou falando que comia, vocês estão entendendo, né? Comia as partes, talvez um pouco menos do frango, porque os melhores pedaços eram para os pais. Aí passou-se o tempo, olha como mudou a geração, irmãos. Os nossos filhos nasceram. Aí a gente pega a coxa, o frango, coloca no prato dos nossos filhos e continuamos comendo o pé e o pescoço. Que geração é essa, irmãos? Que geração é essa? Que não sabe honrar um pai e uma mãe? Que não sabe a posição do pai e de uma mãe? Dentro de uma casa existem hierarquias. Pai, mãe, filhos. Temos que cuidar dos nossos filhos. Pai, mãe, filhos. Hoje é assim, filhos e pais. Quem manda em casa? Quem dita as regras em casa? Quem põe hora para as crianças assistir televisão? Quem põe limite para as crianças no celular? Não ia falar nada disso, eu não sei, o Espírito Santo mudou o caminho aqui, a gente já volta lá. Quem dita as regras dentro das nossas casas, irmãos? Agora eu vou voltar à mensagem. Será que isso não é uma lepra dentro dos nossos lares? Nós achamos que lepra são as coisas muito grandes. Mas lepras são as pequenas coisas que nós sabemos que está errada e mantemos dentro do nosso lar. Sabemos que por esse caminho não vai dar certo, mas tudo bem, vamos por aqui, está todo mundo indo. Se nós não voltarmos, irmãos, se nós não voltarmos à palavra, gerações serão doentes por lepras. Gerações serão mascaradas. Sai de casa, tudo bem. Eu me lembro que o Arnaldo sempre falava isso nas mensagens. Às vezes dentro do carro vem e sai aquela briga dentro de casa, e vem para a igreja e brigando dentro do carro, e cala a boca, e brigando dentro de casa. A mulher olha do lado e o marido xinga, ou vice-versa, o marido xinga a mulher xinga o marido, e aquela briga virou na esquina da igreja. Vocês vão lembrar que o Arnaldo falava isso. Virou na esquina da igreja. Oi, meu amor, estamos chegando na igreja. Aí para o carro, o marido vai lá, abre a porta do carro, a mulher desce. Crianças, meus amores, estamos na casa do papai do céu. As crianças olham e falam: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Quem se lembra quando o Arnaldo falava sobre isso? Como é o nosso relacionamento, irmãos? Dentro de casa. Estou falando de raízes espirituais que precisam ser confrontadas dentro do nosso lar. Hoje, irmãos, quando eu vi essa palavra, quando eu, até no final da tarde eu tava, só tinha olha, sem brincadeira, só isso aqui. Ainda a Jéssica com o Rafael estava em casa 4 horas da tarde. Eu falei: essa é a mensagem que o Senhor entregou para mim. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Marquei num papelzinho. Aí eu fui para o quarto orar, buscar o Senhor, e Ele me deu isso aqui. Deus querendo sarar a igreja, irmãos.
como nós estamos vivendo. Como? Estamos vivendo segundo o contexto do mundo lá fora. E as casas todas bagunçadas. Irmãos, como eu disse esses dias atrás, eu estou preparando para trabalhar um estudo sobre Neemias. Primeiro muro a ser restaurado é a da nossa casa. É da nossa família. Às vezes nós queremos tampar a brecha do muro da casa do vizinho. Mas as brechas da nossa casa está entrando raposa, raposinha, tudo quanto é tipo de bicho. Restaurar. Sabe o que significa a palavra restaurar? Tornar a fazer o que está destruído. Procura lá no Aurélio, na sua casa, o que significa restaurar. Tornar a fazer o que está destruído. E às vezes as coisas estão todas destruídas e nós continuamos caminhando, irmãos. Sabe quando a gente vê tudo pegando fogo, mas deixa pegar. Tô nem aí. Eu me lembro quando eu estava estudando, fazendo enfermagem. E eu me lembro que foi passado algumas cenas muito agressivas e muito... Uma Cristiane já fez e sabe, né? Mas Cristiane disso aí. Uma Cristiane é formada, é fisioterapeuta. E aquelas imagens chocantes de acidentes de moto, de acidente de carro. E mostra a moto, pá, 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 tchá, parece que tem asa, tchá. E eu lembro que os alunos diziam assim: aonde que esse babaca pensa que vai dar certo isso? Era essa expressão, desculpa a expressão, mas era essa expressão que a gente ouvia. Às vezes na nossa vida, irmãos, nós estamos dessa forma. Esses dias, na rua onde minha mãe mora, é uma rua muito íngreme, né? E os motoqueiros gostam muito de empinar a moto lá, é incrível. Todas as vezes que eu vou levar ela, eu vou buscar ela, eu vejo os motoqueiros. Tá quase com a cabeça encostada no chão. Eu falo, aonde ele pensa que vai dar certo? Uma hora cai. Nas nossas vidas, irmãos, se as coisas não está bem, está na hora de sentar, conversar. Olha, vamos melhorar aqui, vamos fazer assim, gente, pelo amor de Deus, não dá certo. Às vezes o que mais está faltando dentro das casas é diálogo, conversa. É muito bom ter uma conversa franca dentro de casa. Eu gosto muito de falar a respeito da mesa, a comunhão da mesa. A começar dentro de casa. Não adianta a gente fazer comunhão da mesa com um monte de gente para fora e dentro de casa não. Dentro de casa. Na mesa é que a gente fala assim, ó, tem um pé de alface aí no seu dente. Né? É na mesa que a gente põe as coisas para fora. Estou falando só para vocês entenderem, tá? Não é? Porque a família é assim, quando você come um lanche, né? Você está lá saindo da lanchonete, batendo papo com o outro, ou da casa, faz assim, ó. Não é assim? Tem uma sujeirinha aqui. É na mesa, irmãos. A comunhão é na mesa. Porque se você estiver conversando com um amigo e você vê ele com a alface inteira nos dentes, você fica quietinho. Você não vai falar para ele, ó, tem um pé de alface dentro dessa boca. Irmãos, dentro de casa, nós não podemos perder a essência do que a palavra ensina. Naamã, dentro de casa, todo mundo via a lepra dele. Ele precisou um profeta chegar diante deles. Mergulha no Rio Jordão. Mas eu sou todo certinho. Imagina. Eu mergulhar naquele rio? Não vou não. Eu achei que o profeta ia alisar a minha lepra. Eu achei que todo mundo ia concordar com o meu erro. Nós precisamos ser confrontados, irmãos, para entender
quando é a vontade de Deus e quando não é. Deixa eu passar mais para frente aqui, senão nós vamos parar aqui. Versículo 11, como eu disse aí, ó. E ele se indignou pela atitude do profeta. Às vezes nós nos indignamos com a atitude de alguém quando alguém aponta a nossa lepra, irmãos. A gente não aceita. Ai, como é difícil quando alguém aponta para nós o que temos que fazer. E a nossa lepra. Versículo 12. Olha o que ele fala aqui. Não são porventura, deixa eu ler na Bíblia porque eu anotei aqui, mas eu anotei pulando algumas partes. Não são porventura Abana e Fapar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Vamos voltar para a mensagem. Ele começa a questionar a palavra do profeta. Na minha terra tem rios melhores do que na sua região. E muitas vezes fala assim, na minha religião é melhor que isso. Aquela igreja é melhor do que a minha. Ah, ela é mais bonita, ela é maior, ela tem mais fama. Tem mais condições. Naquele lugar é melhor para acontecerem as coisas. Aqui vamos passar um pouquinho para a nossa casa. Tem um ditado que diz assim: o quintal do meu vizinho é mais bonito que o meu, a grama do meu vizinho é mais bonita comigo, minha. A gente tem a tendência sempre de olhar as coisas melhores dos outros e desfazer das nossas. A roupa da pessoa é mais bonita que a minha, os calçados da pessoa é mais bonito que o meu. Por que não valorizar as coisas que nós temos? Deus, meu jeito de fazer é mais interessante. Quantas vezes a gente faz isso, irmãos? Olha, está tudo errado, está dando tudo errado, está caminhando cada vez mais para o abismo, e ainda a gente tem coragem de dizer para Deus, ó Deus, do jeito que eu estou fazendo está mais interessante. Eu vou continuar fazendo assim, porque eu acho que vai dar certo no final. Quando vem a palavra acho, irmão, pula fora. Nós não somos medidos por achômetro, tá? É sim, sim, não, não, a Bíblia diz. Naamã começa a confrontar Deus, até brigar com Deus. Às vezes Deus está direcionando uma pessoa dentro da igreja e ela está cheia de argumentos. Às vezes Deus está colocando as pessoas num padrão, num lugar, fazendo, trabalhando, e as pessoas estão sempre cheias de argumentos. Ela está cheia de religião dela. Ai, como é triste, irmãos, quando nós criamos a nossa própria religião. O que é religião? O que é religião? É a gente formar um pensamento que só nós somos o certo. Independente de qualquer coisa, nós somos o certo. A gente vê pela palavra muitas vezes que as coisas não são assim, mas o meu jeito é o certo. Isso é religião. Deus está fazendo coisas diferentes nos últimos tempos. Deus está fazendo um agir diferente no meio da igreja, na nossa família, na nossa vida. E nós precisamos andar, porque as estações mudam. Primavera, verão, outono, inverno. E cada estação Deus age de uma forma nas nossas vidas. Ela está cheia da religião dela. Ela está cheia da verdade dela. Ela está cheia daquilo que ela aprendeu. Às vezes nós aprendemos coisas tão erradas, irmãos. Eu não estou falando agora em questão de igreja não, tá? Mas às vezes nós viemos de ensinamentos errados. E a gente continua vivendo errado. A Bíblia fala, crescei na graça e no conhecimento. Nós temos que buscar aprender todos os dias.
temos que buscar conhecimento tanto da palavra como no mundo secular. Ou melhor, o mundo secular não existe, né? Nós vivemos no mundo real, né? Eu me expressei errado agora. Mas você que leva uma vida social lá fora, um trabalho, que tem a sua vida, tem que estudar, tem que aprender, tem que buscar conhecimento. E assim é dentro da igreja. Por que nós, às vezes, sempre não, às vezes não, sempre eu falo assim, leia a Bíblia, irmãos. Leia a Bíblia. Porque quem não lê a Bíblia se torna analfabeto espiritualmente. Eu posso vir aqui e falar qualquer coisa e você acreditar. Leia a palavra. É interessante que às vezes eu troco alguns nomes aqui. E quando eu saio desse do púlpito, irmãos, tem irmãos que vêm e falam assim, olha, você falou tal nome, mas não era tal pessoa, era outra pessoa. Ai, é verdade. E eu acho muito legal isso, porque eu entendo que a pessoa lê a Bíblia. Vamos lá, já estou terminando. Ela está cheia de conhecimento, da solução dela própria, cheia de recurso próprio. O orgulho está deixando de receber muitas coisas de Deus e dentro da igreja. E aí, essa pessoa continua leprosa. É aquilo que eu disse a respeito da casa. Olha só o que deixa uma pessoa leprosa: a vaidade, o ego. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, tudo na nossa vida é controlável. Tudo. Eu já vi muitas pessoas dizer assim, mas eu não consigo mudar. Então vai orar. Vai jejuar. Aí eu que não queria ser assim. Eu não queria falar assim. Eu não queria me estressar assim. Eu não queria brigar assim. Vai orar. É na oração. É trabalhando na nossa vida espiritual. Deixa Deus hoje romper com suas estruturas prontas. Irmãos, a gente se entregar diante do Senhor é deixar Deus desestruturar, tirar. Essa semana eu disse assim, eu acho que eu falei isso numa quarta-feira aqui, que Deus, foi quarta-feira que eu disse, Ele é especialista em passar rasteira em nós. Mas não é para nos derrubar. É para nos alinhar e colocar no propósito dele. Os nossos planos, irmãos, quando acontece algum empecilho, não foi da vontade de Deus. Às vezes a gente faz planos e não chega ao destino que você esperou, não foi da vontade do Senhor. A humildade não tem a ver com a vida social, mas o que eu sou em Cristo. Ser humilde, ela cura a lepra, a nossa humildade. Reconhecer que nós precisamos melhorar. Todos os dias, irmãos, eu preciso reconhecer que eu preciso mudar em algumas áreas da minha vida. Para termos resposta, nós precisamos ser humildes diante de Deus e sermos obedientes. O pecado escondido, o orgulho, a mentira nos lábios, a vaidade, o eu sou. Eu preciso ser tratado por Deus e melhorar. Nós não damos nada, nós não fazemos nada sem Jesus. Nós não somos donos de nós. Se não estivermos ligados em Cristo, não produziremos. Não somos nada. Não passamos de uma pessoa cheia de lepra, com grandes poréns e frustrações. O ego de Naamã foi ferido. E tem muita gente dizendo, sou tão boa, faço tudo certinho, sou até dizimista na obra. Eu não merecia isto. Daí começa-se a justiça própria, que a Bíblia não aceita, não merecia passar por isso. Deus pode estar confrontando para curar as nossas lepras. Deus quer expor muitas coisas em nossas vidas para nos curar. Assim como fez Naamã,
Então Naamã resolveu obedecer à voz do Senhor e mergulhou 7 vezes no rio e saiu curado. Curado. A humildade, ela traz cura e nos une ao corpo de Cristo. Deus nos ensina através da vida de Naamã que Ele quer agir nos reis e nos servos. Devemos aprender com tais atitudes que o Senhor deixou para nos ensinar e sermos humildes e obedientes à sua vontade. Obedecer é melhor do que sacrificar. Abram sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, para nós encerrarmos, capítulo 3, verso 26. Eu vou abrir aqui. Gálatas 3. Versículo 26 até o 29. Olha o que a palavra de Deus diz sobre nós, sobre os exaltados, quebrantados diante de Deus. Todo aquele que decide se humilhar diante de Deus, ele diz assim: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos os quantos foram batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Então aqui Naamã e o rei, ou melhor, Naamã e Eliseu, a menina, espera aí, irmãos. Naamã e a menina serva, eles se colocaram em um só nível espiritual. Porque eles se tornaram membros e corpos de Cristo. Lá em 2 Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 12, fala que nós não podemos, todo membro, todo corpo, ele precisa ser bem ajustado. Na nossa casa, na nossa família, precisamos ser bem ajustados. Se nós queremos que a nossa casa seja sarada e liberta, nós precisamos sentar à mesa. Nós precisamos discutir assuntos familiares e sermos limpos das lepras. Eu vou convidar você a se colocar em pé. Nós vamos orar pela nossa casa nessa noite, irmãos. Pela nossa família. Nós somos filhos do Senhor e o Senhor nos dá a oportunidade de sermos limpos, libertos e sermos como aquela menina que era escrava, levando libertação a todos aqueles que necessitavam. Então nós vamos orar nessa noite pela nossa família. Você tem parentes, você tem família, você tem filhos. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite. Limpa, Deus, a nossa casa. Nos faz como aquela menina serva do Senhor. Ela era escrava para os homens, mas era livre para o Senhor. E levou uma palavra profética a Naamã. Senhor, que nós possamos ser como essa menina. Sermos livres para levar a libertação a todos aqueles que necessitam. Senhor, aqui é o coração dos teus filhos, o meu coração. Senhor, eu quero agradar a Ti. Senhor, nos coloca no lugar que o Senhor tem preparado para nós. E nos leva, Senhor, ao propósito determinado sobre as nossas vidas. No nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém.